Véspera de um dia mais ou menos cinzento, chuvinha fina, e a temperatura subiu pra caramba, chegamos a 10 graus, tá ótimo. Eu espero que todos vocês tenham tido boas festas, dentro da realidade de cada um, evidente, mas que tudo tenha sido na paz, e que esse ano que vem aí, como todos nós esperamos sempre, todo ano, seja um ano melhor. Apesar de tudo, apesar deles, né? Eu não vi a passagem de ano, eu dormi. A Magdalena ficou acordada, ela tem mais resistência do que eu, ela ficou vendo as notícias pelo computador, nós não temos televisão. E passamos o dia na casa de amigos de uma outra cidade, de parentes, foi muito bom, reuni a família, mas na hora da passagem eu dormi, não vi nada, nem escutei nada de quem. Aqui também tem queima de fogos, como no Brasil, em todo lugar, e é um grande problema. E o governo está pensando em proibir, porque sempre acontecem os acidentes, a garotada fica empolgada, o pessoal chapa muito, em todo lugar é igual. Mas foi fantástico, né? Foi um ano incrível para todos nós. Nossa, que ano pesado que passou. Vamos ver o que entra aí. Antes de começar o vídeo, eu vou falar sobre um tema que é base de tudo que nós vamos falar esse ano que se inicia. Eu vou pegar aqueles temas antigos lá do início, já estamos com 176 vídeos agora, e vou trazer alguns temas com acréscimos, né? Eles vão sendo melhorados, com novidades em cima de cada assunto desse, expandindo mais os assuntos, porque muita coisa aconteceu, muita coisa eu consegui pesquisar e absorver para transmitir para vocês. Deixa eu tomar chá de carcomim, entendeu? É chá mesmo. Tem que fazer agora uma dieta depois do final de ano. Mas muita gente coloca nos comentários, alguns não muito respeitosos, mas a maioria respeitosa. E um dos seguidores do canal colocou um comentário que eu não podia falar do Brasil porque eu não entendia nada do Brasil, eu entendia sim de Holanda, mas de Brasil não. E que eu não conhecia nem a Constituição brasileira. Pois é. Ai, 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 ai. Eu nasci na rua Professor Hilarião da Rocha, no bairro do Tauá, na Ilha do Governador, ali perto da igreja de Santo Antônio, faz esquina com a Capanema, o bar do Abel na esquina, tinha a farmácia do seu Otoniel, né? É uma farmácia famosa, do Silvio, farmacêutico, que salvou a vida de muita gente, inclusive do meu pai. A casa que eu nasci não existe mais, tem um prédio, mas eu nasci ali na Ilha do Governador, brincando na Eutico Soledade com a turma da Rua O. E foi ali mesmo que eu conheci a Magdalena Eveline Schwesler, minha esposa, em 1966. Pois é, você que disse que eu não posso falar do Brasil. E daí eu tive toda a minha vida no Brasil. Quando mudei para o Canadá, eu já estava com mais de 50 anos. Eu trabalhei na área militar, trabalhei na área naval, trabalhei na Escalagima Harima do Brasil, na época um dos maiores estaleiros do mundo, que acabou. Trabalhei no mineiro graneleiro Elci, da North Fjord, 300 mil toneladas, também na época o maior mineiro graneleiro do mundo. Então, trabalhei na área naval, trabalhei na Bahia, tive uma passagem pelo projeto nuclear, e meu último trabalho foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro, há 11 anos atrás. Pois é, eu posso falar do Brasil sim, eu sou brasileiro nato, meu passaporte é brasileiro. Eu posso ter dupla nacionalidade, mas eu sou eternamente brasileiro. E conheço bem a Constituição brasileira. Eu estava lendo aí que a Constituição brasileira tem 592 páginas, né? A americana tem 14. Eu nem vou falar o número de emendas porque é gigantesco. Foi feito em 1982, eu estava aí no Brasil. Eu participei em 68 das manifestações, eu vivi esses anos dourados e os anos da repressão, que não chega nem aos pés do que está acontecendo hoje. Eu estava aí. Eu sou brasileiro. Eu posso falar do Brasil a hora que eu quiser, o que eu bem quiser. Eu tenho esse direito, não me tire o direito de expor as minhas ideias. Elas podem estar erradas, mas eu tenho o direito de expô-las. Aí no Brasil esse direito foi cortado.
E isso não está na Constituição brasileira. Tá certo? Então era só isso. Vamos tocar o barco com os nossos ETs e os antigos astronautas, que será o tema do nosso vídeo hoje. Nós vamos falar sobre o culto cargo. Mas antes eu quero fazer um corte sobre o Rei Rato. Só um minuto. Pois bem, vamos lá. Os Reis Ratos. Por toda a história, pequenos grupos de elites oficiais, econômicas, pertencentes à rede mística da fraternidade ou à Irmandade da Serpente, têm lucrado dos conflitos gerados por essa organização. E nós já falamos lá no início dos vídeos, por isso que eu vou voltar a falar mais. A Irmandade da Serpente. Se os antigos escritos mesopotâmicos, né, os americanos, dos sul-americanos, incas, maias, astecas, bíblicos, sumérios, babilônicos, chineses, etc., estão corretos, então essas elites humanas estão realmente no topo de uma hierarquia que nos mantém prisioneiros. Nós podemos rotular estas elites de os reis ratos da Terra. Esses estariam no topo, antes da chefia principal. Na hierarquia, eles também são prisioneiros. Vamos ver por quê. O termo Rei Rato vem de uma novela de James Clavell, que mais tarde foi tornada filme, estrelado por George Segal. A história do Rei Rato se refere a um grupo de soldados americanos e britânicos que foram mantidos prisioneiros de guerra em um campo japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Campos japoneses eram terríveis. Eu sei porque eu conheci muita gente que esteve presa nos campos japoneses. Meu sogro e minha sogra passaram 4 anos em um deles na ilha de Java. Para outros amigos aqui da Holanda, combatentes da Segunda Guerra Mundial, que cheguei a conhecer. Pois é, por meio de barganha esperta, sempre existe corrupção nesses campos. Você podia comercializar com os japoneses, fazer troca, dependia muito do comandante do campo. Mas nesse caso, esse Rei Rato, ele conseguiu, por meio de barganha e da organização, né, entre os prisioneiros americanos, se colocar como rei. Ele era chamado do Cabo King. Ele conseguiu reunir uma riqueza de bens materiais desesperadamente desejados pelos outros prisioneiros de guerra. Imagina, você no campo de concentração. E como resultado, ele se senta no topo da hierarquia dos prisioneiros e é frequentemente capaz de comprar a lealdade de algum prisioneiro, para a trupe dele, com um cigarro, ou um ovo fresco ou um pedaço de chocolate. Os outros prisioneiros simplesmente o chamavam de King, porque ele era um rei. Era o que ele era dentro da prisão. Então, quando ele entra na aventura, ele pegava ratos, ele conseguia caçar ratos, e vendia com ratos mesmo, as pessoas comiam rato, como alimento. Ele dizia que eram ratos selvagens, etc, etc. Ele tinha uma ninhada de ratos lá no campo de prisioneiros. Ele ganha, então, o título de Rei Rato. Imagina um lugar que você tem pouquíssima proteína, e os campos japoneses foram os piores da Segunda Guerra Mundial. Em termos de sobrevivência, o japonês ganha em todas, era a pior de todas. Dava de 100-0 nos alemães. Eram terríveis, as histórias são pavorosas. E isso aí você vê, nós vamos ver, que ele consegue, por intermédio de 1000 tramóias, até criar ratos dentro da cadeia. Ele tinha um criador onde ele vendia a carne dos ratos. O Rei Rato então aproveita, ele apreciava cada luxo desejado pelos outros prisioneiros. Ele era o dono do pedaço, ainda que de fato ele permanecesse ele próprio, ainda como um prisioneiro. Quem mandava no campo eram os japoneses. No fim do filme, quando a guerra está acabada e o campo é libertado, ele não tem mais o ambiente da prisão para permanecer no topo. Todo aquele universo desaba. Em liberdade ele está perdido. E nós podemos ficar imaginando se ele realmente daria boas-vindas à libertação. Na cena final do filme, nós o vemos sendo levado em um caminhão, apenas como um outro cabo, um cabo comum. Nós sentimos, contudo, que até mesmo se o Rei Rato não sinta, não sentisse, nós sentimos da mesma forma como se ele não estivesse pensando que não foi tão bom ele ser libertado. Ele gostava da liberdade, mas ele percebeu que aquele frágil feudo que ele havia construído podia ser facilmente derrubado a qualquer tempo pelos mantenedores japoneses da prisão. Ele só era rei porque a chefia do campo permitia. Era importante, ele inclusive mantinha o equilíbrio do campo. Isso acontecia muito nos campos. Tinha sempre um líder que mantinha a ordem para que nenhum
ele se rebelasse, dando migalhas. A vida de King como um cabo liberto seria muito mais segura do que a sua precária existência no topo de uma oprimida população prisioneira. O Rei Rato do cinema foi um camarada até simpático quem viu o filme. O filme é muito antigo, da década de 60. E agora, aqueles que nós vamos rotular de reis ratos aqui no nosso planeta Terra agora, esses não são afetuosos, não são cheirosos, nem fofinhos. Então nós vamos usar esse termo, rei ratos, para esses indivíduos que adquirem seus lucros e influência, não a acasalar ratos, a criar ratos para vender no campo para alimentar os outros, mas ajudando a disseminar e a germinar guerras e sofrimentos para consumo humano. Por milhares de anos a Terra tem tido infindáveis sucessões de reis ratos, que com a política têm feito tudo para moldar o mundo social, político e econômico no qual nós vivemos para o pior. Não é? Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Já falava Maria Magdalena nos Evangelhos de Magdalena. E a posse foi uma ópera bufa. Eu encontrei um artigo interessante na revista do Smithsonian Institute, intitulado In John They Trust. Em John eles acreditam. Foi publicado em 2006, em fevereiro de 2006, sobre essa história muito interessante do culto cargo. Então é um movimento de John Frum, ou John Frum da Ilha. Ele é um exemplo clássico daquilo que os antropólogos chamam de culto cargo, e muitos dos quais surgiram em aldeias no Pacífico Sul durante a Segunda Guerra Mundial, quando centenas de milhares de soldados americanos invadiram as ilhas vindo dos céus e mares. Os mares também, como explica o antropólogo Kirk Huffman, que passou 17 anos em Vanuatu, uma dessas ilhas. Ele diz o seguinte: você obtém cultos de carga quando o mundo exterior, com toda a sua riqueza material, de repente desce sobre as tribos indígenas remotas. Os habitantes locais não sabem de onde vêm os suprimentos infinitos dos estrangeiros, e então eles suspeitam que foram convocados, que eles foram vindos por causa da magia, enviados de um mundo espiritual. Então, para atrair os americanos de volta depois da guerra, os ilhéus de toda a região, né? Eles construíram cais, esculpiram pistas de pouso em seus campos, rezaram para que os navios e aviões voltassem a surgir do nada, trazendo todo tipo de tesouros, jipes, máquinas de lavar, rádios, motocicletas, enlatados, doces. Os venerados americanos nunca mais voltaram, exceto por um punhado de turistas e veteranos ansiosos para revisitar as ilhas distantes onde eles lutaram na guerra na sua juventude. Embora quase todos os cultos cargos tenham desaparecido ao longo de décadas, né, o movimento John Frum resistiu, e baseado na adoração de um deus americano que nenhum homem sóbrio jamais viu. Ninguém sabe. É uma das grandes lendas urbanas. Muitos americanos conhecem Vanuatu do reality show Survivor, né? Apareceu aí nas redes, no stream. Embora os episódios filmados lá quase não tenham tocado nas espetaculares e maravilhas naturais dessa ilha da Melanésia, e tocado nas suas fascinantes culturas antigas, né? Eles não mostraram apenas aquelas indivíduos, é tudo muito culto à personalidade, né? Mas foram filmados lá nessas ilhas, entre as ilhas Fiji e Nova Guiné. A Nova Guiné, ela pertence uma parte à Indonésia e outra parte à Austrália. Até hoje é bem inexplorada. As tribos lá pertencem a uma raça diferente, eles são melanésios. Eles não são brancos, não são malaios. Por exemplo, a Magdalena, ela é da raça malaia. Né? E tem os melanésios, tem o micronésio, tem a polinésia, que engloba o Tahiti, Havaí, Samoa. Né? Tonga e Fiji já são micronésios, já são a pele mais escura. É muito interessante essa povoação do Pacífico Sul. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui está. Aqui. Nova Guiné. Perto da Austrália. A Indonésia, toda essa carreira de ilhas aqui, são 3.000 ilhas, das quais Nova Guiné é uma enorme ilha, faz parte também, metade dela. Até hoje tem briga por essa região. Eles vivem se pegando por causa disso. Uma região até hoje, como eu disse, com regiões inexploradas. Durante muito tempo ficou fechada para o mundo. Né? Então, entre as ilhas Fiji e a Nova Guiné, tem mais ou menos 80 ilhas.
elas incluem vulcões ainda ativos, né, já foram lá de guerreiros ferozes, ali existiam canibais até há pouco tempo, e muitos habitantes ainda reverenciam os feiticeiros da aldeia, que usam pedras possuídas por espíritos em rituais mágicos que podem atrair um novo amante, engordar um porco ou matar um inimigo. Os americanos, com memória mais longa, relembram-se de Vanuatu como as Novas Hébridas, seu nome até a independência, né, da época eles tinham domínio inglês, foram colônias inglesas, depois colônia holandesa, francesa, até 1980. Tem um livro fantástico do James Mike, né, Tales of the South Pacific, né, a história do Pacífico Sul, que fala muito sobre elas. Um livro fantástico, eu já li, é maravilhoso. E ele também foi marinheiro nessa época da Marinha Americana, da Segunda Guerra Mundial. E tempos depois ele volta para pesquisar essa história do John Frum. Pois bem, o autor do artigo, o artigo é extenso, eu não vou poder ler todo, é muito grande, muito interessante. Eu fiz um resumo, porque vai encaixar com o background, com base para tudo que nós vamos conversar. É exatamente isso que aconteceu com os Sumérios, com os egípcios, com essa turma toda. Da mesma maneira, igualzinho. Ele conta na viagem dele que ele fez, ele foi a Nova Guiné, para pesquisar esse culto. Não é? Eu estou mostrando fotos para vocês do que ainda existe, como a coisa toma vida depois. Não adianta você dizer, não, mas isso não foi verdade, isso é mentira, isso não existe, acabou. O culto ganhou vida. Como aconteceu com as religiões cristãs. A católica, a protestante, as outras seitas, as subdivisões, elas ganham vida própria. O Testemunha de Jeová, a Assembleia de Deus, budismo, hinduísmo, saem do fato, do que aconteceu de fato, e ganham vida própria. E viram religiões. Ele conta que ele foi à cidade, à aldeia de Lamacara para falar com o chefe Isaac. Ele diz que essa ilha é cercada por uma misteriosa paisagem lunar de fim de mundo, com cinzas vulcânicas. Ele diz que o vulcão Yassur para atrás da vila, mas com apenas 1.184 pés de altura, o vulcão sagrado não tem nada de majestade, né? Ele comparar com o Monte Fuji, etc., é pequeno. Ele tem uma forma atarracada que lembra um bulldog combativo montando guarda diante da casa do seu mestre. Ele diz que o motorista dele apontou para o cone do vulcão e falou House belong John Frum. É um inglês pindiguim. Quer dizer, esta é a casa de John Frum, que o John Frum passou a morar no vulcão. Na aldeia, dezenas de cabanas de cana, algumas com telhados de zinco enferrujados, circundam um campo de dança cerimonial aberto, né, no meio das cinzas impactadas do vulcão. Ali tem um monte onde a bandeira americana tremula todos os dias, ladeada por bandeiras muito menores de Vanuatu. Né? Também eles foram colônia da bandeira da França, né? E dos aborígenes australianos, cuja luta pela igualdade racial, né, os aldeões dessa ilha também admiram. Né? Os aborígenes australianos até hoje brigam pela sua identidade. Foram quase exterminados pelos ingleses e australianos. E claramente John Frum ainda não voltou com sua carga prometida, porque Lamacara é muito pobre em termos de bens de consumo. Mas os homens da aldeia se vestem envoltos em roupas conhecidas como lava-lava. As mulheres com grandes vestidos floridos e a maioria das crianças descalças em camisetas parecem saudáveis e felizes. E isso não é surpresa. Né? Se for comparar com muitas aldeias costeiras do Pacífico Sul. Então é um lugar onde cocos caem ao seu lado enquanto você cochila, tem inhame, taro, abacaxi e outras frutas, tudo isso prospera no solo vulcânico que sempre é muito fértil. E porcos gordos farejam a aldeia em busca de restos. Saborosos morcegos frugívoros se agarram de cabeça para baixo nas árvores próximas. Eles comem, eu não. O chefe Isaac aparece então com uma camisa aberta, calça verde e sapatos de pano. Ele me cumprimenta e me leva para uma cabana atrás dos mastros das bandeiras, onde fica o santuário interno de John Frum. Fica fora dos limites de todos, exceto para os líderes sêniores do culto, né? E para visitantes do sexo masculino que venham de fora. Né? Já começa a divisão. Ele chama aquilo ali de Office Belong Me, o meu escritório. Diz ele com um sorriso enquanto entramos, comenta o jornalista. Ele continua, a cabana é dominada por uma mesa redonda exibindo uma pequena bandeira dos Estados Unidos em um pedestal. Uma águia careca esculpida e uma imitação de uniformes militares dos Estados Unidos
cuidadosamente dobrados e colocados em círculo, prontos para o uso de John Frum Day, o dia que, que eles festejam, o dia de John Frum, que seria em pouco mais de uma semana. Acima, suspenso por uma trepadeira de uma viga, está pendurado um globo, um machado de pedra, um par de pedras verdes esculpidas em círculos, né, e $1 de prata. E o Isaac fala, magia muito poderosa, diz o chefe, enquanto aponta as pedras. Os deuses os fizeram há muito tempo. Escritos em um par de quadros negros está um apelo para que os seguidores de John Frum levem uma vida casta. Evitem a violência um contra os outros. Um dos quadros negros traz uma cruz vermelha com giz, provavelmente copiada de uma ambulância militar dos Estados Unidos, e agora é um símbolo importante para o culto. Estão prestando atenção? A cruz virou um símbolo de adoração. Entre outras coisas. Lembra tanta coisa, né? O John Frum veio para nos ajudar a recuperar nossos costumes tradicionais, nossa bebida cava, é uma bebida muito forte, lá no Havaí tem também. A nossa dança, porque os missionários e o governo colonial estavam destruindo deliberadamente nossa cultura, como sempre, né? Eles são terríveis. Isso aí falou o chefe Isaac, no seu inglês Pidgin, traduzido por Daniel. Ele continua, mas se John Frum, um americano, vai trazer produtos modernos para você, como isso se encaixa com o desejo dele de que você leve uma vida castum? O jornalista perguntou. Ele responde, João é um espírito. O John, né? John Frum é um espírito, ele sabe tudo. Ele sabe tudo, ele é um espírito. Ele é onipresente, diz o cacique, escapando da contradição com a postura de um político habilidoso. Ele ainda é mais poderoso do que Jesus. O jornalista pergunta, você já viu ele? Ele falou, sim, o John vem frequentemente de Ashur, do vulcão, para me aconselhar, ou eu vou lá para falar com ele. Não é? Não é só o Isaac pode ver. Como ele é? É um americano. E ele, por que ele mora no vulcão em Ashur? O John se muda da América para Ashur e volta, descendo pelo vulcão e sob o mar. Quando eu menciono o profeta Fred, né? Desculpe, aqui o chefe, o Isaac, fala. O John se muda da América para Ashur e volta descendo pelo vulcão sob o mar. Aí o jornalista pergunta por um antagônico, por um outro camarada, que também é outro sacerdote, que já é de uma linha contrária, que é o tal do Fred. Ele fala, como é que é a história do Fred? E o Isaac fica com os olhos cheios de raiva e fala, ele é um demônio, ele rosna, eu não vou falar sobre ele. Já começa o culto a se dividir de várias interpretações do mesmo fenômeno. Eu estou avançando, fazendo uma pinçagem, né? O chefe Isaac, vamos continuar, o chefe Isaac e outros líderes locais dizem que John Frum apareceu pela primeira vez em uma noite no final da década de 30, depois que um grupo de anciãos derrubou muitas cascas de cava como um prelúdio para receber as mensagens do mundo espiritual. Ele era um homem branco que falava a nossa língua, mas não nos disse que era americano, diz o chefe Kahuaya, líder da aldeia Iakel. Continuando. John Frum disse a eles que tinha vindo para resgatá-los dos missionários e oficiais coloniais. John nos disse que todo o povo de Tana deve parar de seguir os caminhos do homem branco, diz o chefe Kahuaya. Ele disse que deveríamos jogar o dinheiro fora e as roupas dele, tirar nossos filhos da escola para parar de ir às igrejas e voltar a viver como os castuns. Devemos beber cava, adorar as pedras mágicas e realizar nossas danças rituais. Maravilha, né? Isso sim. Talvez os chefes em seus devaneios de cava realmente tenham tido uma visão espontânea. Também se usava muita dessas plantinhas de poder na Mesopotâmia, entre os judeus, entre os egípcios, todo mundo usava, viu? Todo mundo usava sua bebida poderosa, ou sua plantinha do poder. Então eles podem ter tido realmente visões. Ou talvez a aparição tenha raízes mais práticas. É possível que os líderes locais tenham concebido John Frum como um poderoso aliado de pele branca na luta contra os colonos, né, que estavam sempre tentando esmagar grande parte da cultura dos ilhéus e incitá-los ao cristianismo. Na verdade, essa visão das origens do culto ganhou credibilidade em 1949, quando o administrador da ilha Alexander Hutto, observando que John Frum e a pronúncia tanesa de vassoura, ele observou que Frum é igual à pronúncia lá da ilha tanesa
para vassoura. Então ele disse que o movimento de John Frum parecia como um ato de varrer, né? De varrer, tirar os brancos da ilha de Tana. E seja qual for a verdade, a mensagem de John Frum tocou. Os aldeões de Tana começaram a jogar seu dinheiro no mar, matar porcos para grandes festas para receber seu novo Messias. As autoridades coloniais locais eventualmente contra-atacaram, prendendo os líderes do movimento, incluindo o pai do chefe Isaac, o chefe Nikiao. Eles foram enviados para uma prisão em Porto Vila, em 1941, e passaram seus anos subsequentes atrás das grades, mas ganharam o status dos primeiros mártires do movimento, John Frum. Nós já vimos esse filme, né? Pois é. O culto teve o maior impulso no ano seguinte, quando as tropas americanas, aos milhares, foram despachadas para as Novas Hébridas, onde construíram grandes bases militares em Porto Vila e na Ilha do Espírito Santo. As bases incluíam hospitais, pistas de pouso, moles, estradas, pontes, cabanas, né? Chapas de aço corrugado, muitas casas foram construídas com a ajuda de mais de 1.000 homens recrutados como trabalhadores da ilha de Tana e outras partes das Novas Hébridas, entre eles o chefe Kahu Ya. Mas para onde as tropas americanas vão, eles levam os lendários PX, né? levam suprimento. Vários tipos de suprimentos, e sempre muito abundantes. O infinito chocolate, cigarros, Coca-Cola. Para os homens que viviam em cabanas e cultivavam inhame, a riqueza dos americanos era uma revelação. As tropas pagavam a eles 25 centavos do dólar por dia por seu trabalho e distribuíam generosas quantias de presentes. Esse comportamento dos americanos deslumbrou os homens de Tana, assim como a visão de soldados de pele escura. Começaram a aparecer os primeiros negros que eles nunca tinham visto, comendo a mesma comida, vestindo as mesmas roupas que os soldados, todos juntos, morando em cabanas e tendo em tendas semelhantes, operando o mesmo equipamento de alta tecnologia que os soldados brancos. O chefe disse, olha, no Castum as pessoas sentam juntas para comer. Né? E ele disse que os missionários já não permitiam isso. Os missionários irritaram o povo da ilha, sempre irritavam, porque os missionários comiam separados. Eles não comiam junto com o povo, não se agregavam. E as tropas americanas chegaram misturadas. As tropas americanas, nessa época, já tinha toda uma mistura racial. E aí foi quando a lenda de John Frum, então, assumiu um caráter decididamente americano. O John Frum apareceu para nós em Porto Vila, diz o chefe Kahu Ya, e ficou conosco durante a guerra. John estava vestido todo de branco, como os homens da Marinha Americana, e foi então que soubemos que John Frum era um americano. John disse que quando a guerra acabasse, ele viria até nós em Tana com navios e aviões trazendo muita carga, como os americanos fizeram em Vila. Bom, vamos continuar com a nossa história fantástica. Eu estou fazendo um resumo, hein? Resumido mesmo. Porque é extenso o artigo, mas é interessantíssimo quando você começa a fazer as analogias com as religiões que existem hoje no mundo inteiro, seja cristã, seja budista, seja hindu, as religiões animísticas, as religiões mais antigas, como os maias, astecas, os incas, os índios americanos, Bepe Gororote, entre os caiapós aí no Brasil, sempre reportando memórias de algo antigo, um culto cargo na África. Pois bem, vamos continuar aqui para encerrar essa parte, para a gente depois começar a voltar lá para o Egito, onde eu vou mostrar um exemplo fantástico de culto cargo para vocês. Em 1943, o comando dos Estados Unidos, preocupado com o crescimento do movimento, enviou o USS Echo à ilha de Tana, com o Major Samuel Patton a bordo. A sua missão era convencer os seguidores de John Frum que, como dizia o seu relatório, né, abre aspas, as forças americanas não tinham nenhuma ligação com John Frum. Ele falhou. No final da guerra, os militares dos Estados Unidos involuntariamente aumentaram a lenda por causa do seu suprimento infinito de carga. Né, eles largaram milhares e milhares de toneladas de equipamentos, caminhões, jipes, motores de aeronaves, tudo que eles podiam largaram na ilha. Né? Na costa da ilha de Espírito Santo, por exemplo, durante 6 décadas nas águas rasas, né, que tem águas coralinas, tem coral,
Elas ficaram escuras com grande parte do equipamento jogado nas praias, abandonado. Ficaram ali. Os mergulhadores até hoje ainda podem encontrar restos da Segunda Guerra Mundial lá. Pneus, escavadeiros, garrafas cheias de Coca-Cola. Os habitantes nativos locais batizaram ironicamente o lugar de $1 Million Point, o ponto de $1 milhão. Depois da guerra, quando voltaram de Porto Vila para suas cabanas, os homens de Tana estavam convencidos que John Frum logo se juntaria a eles e abririam e traria tudo de volta. Em virtude disso, eles abriram uma pista de pouso primitiva na selva, ao norte da ilha, para atrair os esperados aviões americanos que viriam dos céus, os famosos pássaros de metal, as águias de aço, que viriam dos céus. Isso em todo o Pacífico Sul, milhares de outros seguidores do culto carga começaram a elaborar planos semelhantes, até mesmo construindo torres de controle de bambu amarradas com cordas e antenas de bambu para guiar os aviões. Em 1964, um culto carga na ilha de New Hanover, em Papua Nova Guiné, ofereceu ao governo dos Estados Unidos $1.000 para que Lyndon Johnson viesse a ser o seu chefe supremo. Na época, Lyndon Johnson era o presidente dos Estados Unidos. Mas com o passar dos anos, com os céus e mares vazios, quase todos os cultos carga desapareceram. As esperanças dos devotos foram destruídas. Nós vemos também, hoje em dia, quantas religiões estão sendo reduzidas a nada. As igrejas sendo fechadas no Canadá, nos Estados Unidos, aqui na Europa. É raríssimo você encontrar. Tem várias igrejas lindas aqui perto mesmo, góticas, fechadas, se transformando em bares, hotéis, shoppings, etc. O chefe Isaac esteve nos Estados Unidos em 1995. Ele contou para o jornalista da Smithsonian Institute, mostrando fotos desbotadas dele mesmo em Los Angeles e ao lado de fora da Casa Branca, em Washington, com um sargento em uma base militar. Ele disse que ficou surpreso com a riqueza dos Estados Unidos, mas surpreso também e triste com a pobreza que ele viu na época entre os americanos, brancos e negros. Ele disse que ficou surpreso com a prevalência de armas, drogas e prostituição e poluição. Ele disse que voltou feliz para Sulphur Bay, na ilha de Tana. Os americanos nunca mostram os rostos sorridentes, acrescenta. E parece que eles sempre pensam que a morte nunca está longe, além de temê-la. Quando eu perguntei, o jornalista comentando, quando eu perguntei o que ele mais desejava da América, a simplicidade do seu pedido me comoveu. Ele disse, eu quero um motor de popa de 25 cavalos para o barco da vila. Assim poderemos pescar muito peixe no mar e vendê-los no mercado para que o meu povo tenha uma vida melhor. Ele continua, o jornalista. Ao olharmos para a ardente casa de Tana, de John Frum, eu lembro que ele não apenas queria um motor de popa, mas eu vejo que todas as outras orações dos devotos foram até agora em vão. Eu falei para o chefe, Isaac, John prometeu a você muita carga há mais de 70 anos e nenhuma veio. Então por que você mantém a fé nele? Por que você ainda acredita nele? O chefe Isaac me lançou um olhar divertido e disse, vocês cristãos estão esperando há 2000 anos que Jesus volte à Terra e ainda não perderam a esperança. Não é? Pois é.